Na videoaula de hoje, referente à unidade 1, vamos tratar do tema proporcionalidade e equivalência de taxa de juros. É um tema relativamente simples, mas que em algumas ocasiões causa confusão no seu entendimento. Bom, taxas proporcionais. O que são taxas proporcionais? Então, são taxas de juros proporcionais àquelas que possuem relação direta e linear em relação ao tempo em que estão expressas. Vamos tomar um exemplo. Encontre a taxa mensal, ou seja, para um mês, proporcional a 18% ao ano. Então, eu tenho a taxa que é para um ano, no entanto, eu quero uma taxa que valha para um mês. Bom, como fazemos? Então, o primeiro passo, encontramos a proporção em relação ao tempo. Um ano tem 18 meses. Temos a primeira relação. Segundo passo, encontramos a proporção em relação às taxas de juros. 18% ao ano, divididos por 12 meses, porque um ano tem 12 meses, temos que a taxa proporcional mensal equivalente proporcional a 18% ao ano é 1,5% ao mês. Observando que essa relação de proporção ou de proporcionalidade é válida tanto em regime de juros simples como em regime de juros compostos. Agora passamos para taxas equivalentes. Então, já para eliminar, já que no regime de juros simples não há diferença, então fica aqui colocado que as taxas de juros proporcionais e taxas de juros equivalentes não possuem distinção no regime de juros simples. Então, se você encontrou a taxa proporcional, também encontrou a taxa equivalente nessa modalidade de capitalização simples. Bom, e em regimes de juros compostos, como que funciona a equivalência de taxas? Nesse regime de juros, as taxas equivalentes são taxas que, independentemente do período de capitalização, produzem o mesmo resultado final. Bom, vamos partir desse exemplo, semelhante ao anterior, só que queremos encontrar a taxa mensal equivalente a 18% ao ano. Vimos anteriormente que, pela proporcionalidade, ou considerando a taxa proporcional, temos 18% ao ano é igual a 1,5% ao mês. Para entendermos a equivalência de taxas, vamos simular a taxa de 18% ao ano e a taxa mensal de 1,5% na formação de um montante partindo de um mesmo valor. Então, temos aqui a simulação dos resultados dessas taxas tomando por base um capital de 1.000. Quando consideramos a taxa anual, utilizando aqui a fórmula que o montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo, que o capital de 1.000 produzirá um montante de 1.180 com a taxa anual. Agora, com a taxa mensal, observamos que o capital de R$1.000 multiplicado por uma taxa, ou capitalizado por uma taxa mensal de 1,5% ao mês por 12 meses, produz um montante de 1.195,62. Então, veja que 1.180 e 1.195,62 são valores diferentes. Portanto, observa-se que 18% ao ano e 1,5% ao mês não são taxas equivalentes. Para que as taxas equivalentes, vejamos ali na abertura desse slide, devem produzir o mesmo resultado final.
Então, ou elas deveriam produzir 1.180 ambas, ou 1.195,62 nos dois casos. Bom, como encontrar a taxa equivalente? Então, retornando ao exemplo, temos que I1 é a taxa atual dada. Então, a taxa que está dada, está ali no problema, no exemplo, é 18% ao ano. Esse 18% ao ano está dado em um período de 12 meses, que é o nosso N1. O N2 é a periodicidade para a qual estamos buscando a nova taxa. Taxa mensal, ou seja, queremos esta taxa para um mês. E, obviamente, o I2 é justamente a taxa que resultará dessa nova periodicidade. Bom, como que resolvemos isso? Então, para encontrarmos a taxa equivalente ou a nova taxa, partimos dessa equação. Então, a taxa I2, que é a nova taxa, é igual a 1 mais a taxa atual elevado ao período novo para qual estamos buscando a taxa, divididos pelo período atual, menos 1. Desenvolvendo como que teríamos o resultado. Então, o I2 é igual a 1 mais 0,18, que 0,18 é a unidade decimal de 18% ano, divididos por 1, queremos para um mês, 12 meses é para o qual temos a taxa menos 1. Desenvolvendo essa equação, chegamos a que a nova taxa é igual a 1,38884% ao mês. Ou seja, a taxa mensal equivalente a 18% ao ano é 1,38884%. Então, agora, fazendo o cheque daquele capital utilizando essas taxas. Então, pela taxa anual, temos que o montante de um capital de 1.000 multiplicado pela capitalização direta de 18% ao ano, obtemos um montante de 1.180. Pela taxa mensal, acumulando um capital de 1.000 por um período de 12 meses com taxa mensal de 1,3884, obtemos também o montante de 1.180. Então, observamos que 18% ao ano e 1,38884 são taxas equivalentes. Mas elas não são taxas proporcionais, porque a taxa proporcional mensal de 18% e a relação ao mês é 1,5%. Então, no regime de juros compostos, as taxas equivalentes e proporcionais, elas são diferentes. Para efeito dos cálculos, para efeito prático, o que prevalece no regime de juros compostos é a taxa equivalente. Bom, foi essa a nossa videoaula sobre taxas proporcionais e taxas equivalentes no regime de juros simples e juros compostos.